Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Pod Mil, podcast da MilBR que busca valorizar o que a gente tem de melhor. E hoje nós vamos conversar com uma pessoa que tem tudo a ver com tecnologia, empreendedorismo e também com a história da nossa cidade. Ele que começou seus estudos em informática em 86, gente. Trabalhou na loja Móveis Jardim e no supermercado Zu, quem que não conhece? E desenvolveu um sistema de controle de estoque, também fez os primeiros controles do patrimônio da Escola Agrotécnica. Eu aposto que vocês também não sabiam disso, né? Eu não sabia. Mas o seu maior reconhecimento veio através da notícia. E hoje eu recebo com um carinho imenso Gerson, do Muzambinho.com. Seja muito bem-vindo, muito obrigada por ter aceitado nosso convite. E te passo a palavra. Olá, Thaís. É um prazer estar vindo aqui no Pod Mil, né? Até porque a gente tem um relacionamento muito grande com a família MilBR. O Marcinho é um parceirão, um amigão meu. Venho muito bater papo com ele. Tem a Tânia com o Luiz também, que a gente tem um carinho muito grande por eles. Parceiros também, sempre tá ali procurando apoiar a gente, né? Então é um prazer vir aqui falar um pouquinho da gente e do Muzambinho.com. E Gerson, eu acho muito legal assim essa proposta nossa, porque assim, hoje em dia a gente vê o Muzambinho.com, aquela página que todo mundo conhece, tem o YouTube, tem Instagram, tem todas aquelas informações, mas a gente, até o que eu falei agora, né, que você trabalhou no supermercado Zu, quem não conhece o supermercado do Zu? Mas tem toda uma trajetória até chegar nesse lugar, né? E eu queria que você contasse um pouquinho como que foi, desde o início dessa tua trajetória, como que surgiu tudo isso. Na verdade, eu sou paranaense, né? Meus pais são muzambinhenses, né? Meu pai já falecido, minha mãe, graças a Deus, está aqui com a gente ainda. Eu nasci em Ribeirão do Pinhal, no Paraná, estudei lá, e em 1984, meus pais resolveram voltar para Muzambinho. Então a gente voltou com eles. E aí, meu primeiro emprego, depois que saímos da roça, né? Porque até os 19 anos a gente morou na roça, trabalhávamos na roça. Eu trabalhei na fábrica de doce. Olha! Todo muzambiense mais velho passou pela fábrica de doce. Trabalhei ali por mais de um ano. E foi quando eu comecei a entrar para esse mundo da informática. Eu acredito que eu fui um dos primeiros muzambienses, morando em Muzambinho, que fez curso de informática. Porque tinha vários muzambienses que moravam em Campinas, São Paulo, e já estava nessa área. Mas muzambiense que morava em Muzambinho e fazia curso de informática, eu fui um dos primeiros. Você fez a informática na escola? Ou não, naquela época ainda não existia. Não existia nada. Né? Eu estudei numa escola de Guaxupé chamada Datalog. Ai, que legal. Então, fui o aluno da segunda turma deles. Então, e lá eu comecei a dar os meus primeiros passos. Foi onde eu aprendi programação. Mas como que surgiu esse interesse, né? Porque assim, era um universo muito novo, né? Se a gente for pensar, 86... E você veio com os familiares mais de outra área? Como surgiu? Em dezembro de 85 a gente veio da roça para a cidade. Só que nessa época eu fazia atletismo, né? Você não sabe, mas eu também já fui atleta, né? Eu já corri 3 São Silvestres, corri uma mini maratona da Independência e corri uma 10 milhas Bradescos no Autódromo de Interlagos. 2 voltas completas lá no Interlagos. Corri 2 mini maratonas da Independência e corri 3 São Silvestre na época que era à noite ainda. Nossa. Então eu já tinha um contato grande com São Paulo, então eu já via esse negócio de computador, então já me fascinava a questão da informática. E quando a gente veio para a cidade e eu vi que tinha um curso em Guaxupé, então eu comecei a trabalhar na fábrica de doce e rapidamente já fui fazer esse curso. Né? Então no meio foram 1 ano e meio de curso, no meio de 87 eu já estava concluindo o que eles ofereciam, e aí foi quando eu fui para Atibaia.
fui chamado para trabalhar numa empresa em Atibaia. Né? E nessa empresa eu trabalhei por 13 anos. Eu entrei nessa empresa sendo digitador, fui contratado para ser digitador, e o dia que eu saí eu era diretor administrativo e financeiro da empresa, e eu era diretor em Caldas Novas, né? Eu fui para Atibaia, depois saí da empresa, voltei para Muzambinho, casei, voltei para São Paulo, voltei para Atibaia, e depois, aí foi quando nasceram os nossos filhos em Atibaia, depois fomos para Caldas Novas, e eu trabalhei nessa empresa por 14 anos, né? E tudo que eu aprendi lá, né, porque lá, como eu trabalhei na área administrativa e financeira, então tudo que eu aprendi lá eu aplico na minha empresa. Então, graças a Deus, foi o que eu falo, lá foi uma preparação para eu ter uma empresa e não desistir, não parar, né? E foi lá justamente que você teve essa ideia, né? Foi lá que começou. Não, na verdade a ideia do Muzambinho.com ela nasceu em 99, né? Foi quando a internet começou a chegar no Brasil, e aí a empresa que eu trabalhava virou para mim e falou assim: a gente quer que você desenvolva o site da empresa. Isso lá em 1999. E aí eu fui registrar o domínio da empresa e registrei Muzambinho.com.br já. Então o registro do Muzambinho.com.br ele se deu em janeiro de 1999, né? E aí esse tempo todo eu fiquei incubado lá, vendo como que era. Aí me transferiram para Caldas Novas, né? Aí fui para Caldas Novas. Foi aí que em 2004, quando eu já estava meio já querendo sair, e né, aí surgiu várias coisas que aí em novembro de 2004 foi quando eu contratei uma pessoa para construir um site, né? Na época era site de notícia, né? A gente nem falava. Então na época era um site de notícias. E aí quando em novembro de 2004 foi quando a gente falou, não, então colocamos no ar esse primeiro site. O Luiz tem uma pergunta, Luiz? Ô Gerson, eu vou voltar um pouquinho atrás, sabe? Que 86 é mais ou menos quando eu cheguei em Muzambinho, sabe? E você falando um pouco da informática, Datalog foi o meu primeiro cliente em Guaxupé. E eu queria que você explicasse, Alcione, né? Inclusive, eu fui sócio da esposa dele com uma tentativa de uma agência de propaganda, da primeira agência lá em Guaxupé. Ô Gerson, aproveitando que você trabalha com informática, com tudo isso que a gente vai acabar sabendo, explica um pouquinho para o pessoal como é que era a informática daquela época. Você fez um curso na Datalog e que eu me lembre, né, ainda era aqueles disquetão, né? Sim. Não sei como é que ia, de polegada, e você foi contratado como digitador, né? Como é que era a informática naquela época? É uma história, né? Porque na verdade quando eu comecei a fazer o curso na Datalog, a gente trabalhava com TK90, era desse tamaninho, né? Tecladinho chiclete, que a gente chamava, né? E na verdade os primeiros programas que eu fiz a gente gravava em fita cassete. Nossa. Que você escutava, tinha que ficar escutando, né? Onde que o teu programa estava gravado, você tinha uma anotação ali, esse é o programa tal, esse é o tal. Então eu comecei a trabalhar gravando em fita cassete. Aí depois a gente foi para disquetes. Então você chegava à época que você tinha 3, 4 drive. Então um drive ficava o programa, outro ficava alguns dados, outro ficava... Então na programação você tinha que já falar para o computador em qual drive que ele tinha que ler. Nossa. Então E aí sim, aí já estava trabalhando com TK2000, né, que era nem lembro qual que era, quem que produzia isso. E depois veio o CCE. Meu primeiro computador foi um Exato Pro da CCE. Esse computador, eu lembro que eu trabalhei uns 6 meses para comprar esse computador. E eu fui buscar ele lá na CCE, na Marginal do Tietê. Nossa. Eu fui de ônibus cedo, eu comprei e tal, e eu falei que ia retirar lá, porque o frete ficava muito caro.
Então eu fui de ônibus cedo, desci na Ponte do Limão, atravessei, fui na CCE, joguei ele nas costas e fui com ele nas costas até no terminal do Tietê. E esperei o ônibus à tarde para vir embora. Cheguei de noite, de madrugada, abri a caixa para montar e deixar ele funcionando. Não dormia, né? Então, são histórias que a gente lembra. E aí dei aula, né? Eu dei uma aula para muita gente aqui nos amigos, para o Du Botelho, para o Dr. Edson. Foi muita gente já mais velhos que eu dei aula. Também fui professor do liceu. Quando o liceu nasceu, eu dei aula no liceu por 3 anos, de introdução à informática, com um computador. Né? E aí era DOS, né? Então tinha muita teoria. E hoje eu encontro, né? Pra você ter uma ideia, a Kika da DSG foi aluna minha. E antes de ontem, eu encontrei com ela na avenida, a gente estava lembrando de quando ela foi aluna, né? Então tem várias pessoas na cidade que você encontra e fala, pô, você foi minha aluna, né? E é muito gostoso. E eu aprendi, eu programei na época, a gente programava em Basic, né? Então eu fiz os programas de controle de estoque do Móveis Jardim. O Haroldo acreditou em mim, me contratou para eu fazer um programa de controle de estoque. Então a gente tinha lá, né, o controle de estoque que eu fiz. Depois primeiro eu trabalhei no ZU, depois do ZU eu vim para Móveis Jardim. E aí eu trabalhava no Móveis Jardim e aí eu recebi essa proposta de ir para Atibaia, né? Porque lá eles precisavam de uma pessoa e, claro, aí o salário era bem maior e aí vinha também a possibilidade de estar numa cidade maior, eu resolvi ir embora para Atibaia. Mas eu trabalhei tanto no ZU quanto no Móveis Jardim, fui para lá. Em 91 eu retornei para Muzambinho, foi quando eu fui dar aula no liceu, e aí sim, acho que foi naquela época aí, que eu fiz o controle de inventário do IF, que até então era tudo digitado na máquina. Então toda vez, aí eu montei o banco de dados, e aí a gente já tinha todos os dados, a gente só dava saída no que tinha, que era para dar saída, entrada, e aí imprimia uns livrão desse tamanho, que era tudo, na época que o Constantino e o Romarinho trabalhavam no patrimônio, né? Então, ou seja, eu já fazia parte de um pouco de toda essa história aqui em Muzambinho, né? Muita história, porque muita assim, história. Pensa só, já participou da fábrica trabalhou fábrica de doces, ZU, Móveis Jardim, que era a escola agrotécnica, início do foi na época da liceu. Norma com eu vou Nada mais justo que ser cidadão honorário. Eu vou cutucar ele mais um pouquinho, né? Aí ele disse, depois disso tudo, chega a internet, né? Aquela internet de escada que a gente ouvia aquelas coisas, e um pouquinho mais adiante você já registra um domínio. Em 1999 eu registrei o domínio com o pensamento de um dia eu já tinha na minha mente que jornal impresso ia acabar. Então eu tinha que registrar um domínio para poder dar notícia da cidade, porque eu sentia, por eu ter morado fora, você ficava totalmente isolado do que acontecia aqui. Então, eu já tinha a ideia de montar um site de notícia para que as pessoas de fora ficassem sabendo o que acontecia aqui. Ah, você queria pegar notícia daqui e divulgar para as pessoas, para quem os ambientes ausentes, né? Mas você já tinha esse pensamento de voltar? Eu já queria voltar em 2000. Mas aí eu recebi uma proposta muito tentadora e eu tinha um sonho de morar em Goiás. E aí a proposta foi tentadora e mais a vontade de morar em Goiás, então eu falei, não, vou adiar por mais um pouco, né? Aí fiquei por lá 5 anos, né? 4 anos, foi quando decidi voltar, e aí até que em abril de 2005 foi quando a gente realmente retornou para cá. Aí a gente já retornou com as crianças, né? E aí sim foi quando a gente começou a trabalhar
o site. Só que o cara que tinha feito o site para mim, lá em Caldas Novas, quando eu vim para cá, eu perdi o contato dele e não tinha mais nem jeito de fazer nada. Aí o que o Gersinho foi fazer? Voltei para Datalog, para fazer um curso para aprender a trabalhar com Fireworks, que era uma das linguagens que você conseguia fazer site para internet, só que era tudo lá no braço. Então, eu ia pôr uma notícia, eu criava uma nova página. Cada notícia tinha uma página nova, né? Mas aí eu fiz o curso, toquei por um período, né? Fazendo dessa forma, né? Tudo no braço. E até que em 2010 aí eu contratei uma empresa de Alfenas, que daí começou a ter a ideia de um portal de conteúdo, né? E nessa época você já pensava que esse site, como é que você monetizava esse site? Como é que eu já tinha estruturado tudo, já era a mesma coisinha, né? Na lateral direita já tinha os bannerzinhos dos parceiros, só que era um detalhe, gente, eu tinha 8, 10 parceiros, né? Ou seja, o que ganhava não dava para nada, né? Aí quando a gente, em 2010, que eu procurei essa empresa em Alfenas, aí já foi pensando, ó, eu tenho que colocar pelo menos uns 30 anunciantes. Mas aí eu fico pensando assim, até né, porque a gente está comemorando, né, o mês do empreendedorismo, porque a gente vê também o site, o jeito que é hoje, como você trabalha, só que aí, que nem você falou, você montou mesmo, voltou para cá em 2004. Aí você tá falando que teve esse acordo em 2010. Nesse período... Como que foi esse período, assim, empreendedor mesmo? Foi, na verdade, quando eu voltei de Caldas Novas para Muzambinho, graças a Deus, eu tive uma evolução muito boa quando eu estive fora. Então, eu voltei com capital para bancar, porque eu já sabia, eu trabalhava com administração, e eu sabia que durante uns 5 anos eu não ia ter receita. Então, quando eu voltei de Caldas Novas para cá, que eu vendi meu apartamento, vendi um dos carros que eu tinha, então eu já voltei com fundo para eu conseguir sobreviver esse período, né? E aí eu fui comendo o que eu tinha ganho, o que eu tinha gasto 14 anos para ganhar, eu comi, né, com a família, a gente comeu, em 5 o dinheiro estava acabando. Só que aí o negócio já estava, né, já estava encaminhando, só que quando eu comecei a ver que o dinheiro estava acabando, eu tinha que correr atrás de novas receitas, né, aumentar a receita. Mas graças a Deus, em 2007, o Dr. José Roberto e o Marco Regis já acreditaram no que eu fazia aí eu já consegui fazer contrato com a prefeitura, então já aumentou um pouco a receita. Logo depois, o Thiago Mambrini trabalhava na Câmara, mesma coisa, não, a gente tem que fazer contrato com a Gerson, e a gente já aí fez contrato comigo. Antes disso, logo que eu cheguei aqui, eu fui aluno do Pedro Melo. Pedro Melo virou um dia para mim e falou: Sr. Gerson, mas o que você está fazendo? Aí eu conversei, contei para ele, ele falou assim: não, vou falar para meu pai para te contratar no hospital. Aí o Salatiel estava saindo, aí eu entrei no hospital, então, ou seja, eu corria atrás de formas de receita de todo jeito. E em termos de contrato, já era uma receita fixa mensal. Justamente, a ideia era ter receita fixa para eu ter falar, opa, pelo menos pagar o aluguel e comer eu tenho, né? Então, o Pedro foi muito jóia, e o Altamirinho também, eu tenho um carinho muito grande por eles, tanto que eu trabalho no hospital até hoje, eu que cuido de toda a rede. Hoje o Pedro da PH me dá todo o suporte na rede, mas a atualização do sistema, então eu conheço o sistema do hospital desde quando era DOS até agora. Então tem muita coisa que a hora que eles falam, já estou problema, eu já sei o que aconteceu, vou lá e resolvo em 2 minutos, né? Mas, e aí a turma aí começou, né? Aí os empresários começaram a acreditar, começou a rodar melhor, foi daí quando aí a gente fez um sistema um pouco melhor, só que um detalhe, tudo era caro demais. Para vocês terem uma ideia, quando eu montei
Quando eu fui atrás dessa empresa de Alfenas, ela me comprou $5.000 para fazer o meu site. Sabe o que é isso? São R$30.000. E eu não tinha dinheiro, meu dinheiro já estava no sufoco. Mas aí vem a veia empreendedora, né? Não, vamos, porque vai dar. E como é que você divulgava o site naquela época para que os seus anunciantes, vamos dizer? A gente usava... Eu fui muito feliz, porque foi uma época que tinha muito evento. E a gente fazia os cartãozinhos de visita, aqueles negocinhos, com o nome do site só, e eu tirava a foto e entregava o cartãozinho. Tirava a foto e vai estar no musambim.com. E eu ia à noite para os eventos, e eu chegava em casa lá para as 2 da manhã, enquanto eu não disponibilizava as fotos, eu não ia dormir, porque eu sempre tive esse pensamento, eu tenho que ser dinâmico. A hora que a turma levantar, já tem que estar no ar. Então, esse foi um grande diferencial do musambim.com, porque antes tinha já algum site que mexia, mas tirava hoje e punha daqui 10 dias que ia pôr no ar. Não, eu tenho que ser diferente, eu tenho que ser dinâmico. O que eu cobri hoje à noite, amanhã cedo tem que estar no ar. E aí eu trabalhava, tinha dia eu ficava trabalhando até às 5 da manhã. E foi através dessas parcerias que você estava fazendo e tudo mais que você conseguia ir atrás da notícia? Porque hoje é muito fácil a gente saber quando vai ter um evento, mas antigamente a gente não sabia tanto, né? Tinha uma grande vantagem, né? O que acontecia? Não existia celular, não existia mais... A minha máquina fotográfica era a sensação, né? Então vamos supor, eu ia desde quermesse até evento grande. Então... tinha uma festinha numa escola, eu ia lá naquela festinha, certo? As mães já via que eu estava tirando foto, então as próprias mães desses alunos, elas já eram divulgadoras. Por quê? Porque elas já entravam em contato com um parente que morava lá em São Paulo, entra que meu filho está no musambim.com. E a turma entrava para copiar, e eu nunca fui de bloquear foto. A turma entrava, copiava as fotos para revelar a foto, né? Você já colocava logozinho? Já colocava logozinho no canto, então isso também, tudo é divulgação, né? E, inclusive, em 2000, naquele ano de 2004, 2007, aquele bem início mesmo, o Marquinhos da Emater e o Gilmar Labanca, que na época era secretário da Agricultura, nossa, me deram assim porque a gente vivia para as roças, né? Então o começo do musambim.com era muito notícia do agronegócio. Então isso também ajudou a dar um boom. Então de dia eu estava nas roças, final de dia à noite eu cobria evento. Gente, não foi nenhuma nem duas vezes. Eu ia pro IF a pé, porque eu não tinha carro, porque eu já tinha vendido o carro. Eu ia pro IF a pé, porque eu não tinha dinheiro para pagar táxi para me levar lá. Na volta eu arrumava uma carona e voltava. Mas ia a pé, para tudo quanto é evento que eu ia a pé, né? Jogava a máquina nas costas e ia embora, né? Mas é a veia empreendedora, né? O que você falou. Então, a vontade de fazer a coisa acontecer. E uma coisa que força muito, né? Eu gosto de desafio. E no começo, quando cheguei, muita gente... isso daí não dá certo, não, isso daí dá certo lá na cidade grande, você estava acostumado para lá, aqui isso não funciona, não. E quando as pessoas começam a falar que não vai dar certo, é aí que eu gosto, né? Porque daí eu quero provar que dá certo, que funciona. E é muito interessante, assim, porque lá no musambim.com mesmo, a gente consegue acessar notícia antiga, né? Eu não sei nem de quanto que tá, porque eu fui tentando voltar e é muita, né? Notícias antigas, a gente consegue acompanhar o obituário, tem a loja que eu quero conversar com você depois, tem o portal Sul de Minas, então assim, ele é bem completinho em todos assim, porque a gente consegue ver o que está acontecendo na região inteira, né, propriamente dita. Porque não é notícia só de Muzambinho. O que acontece? Se você ficar esperando notícia só de Muzambinho é muito pouco, então não dá volume de notícia, né, para você poder chamar de um portal, né? É difícil. Então, com isso, a gente sempre... Juruáia é um lugar que a gente sempre... Hoje a gente já põe menos coisa de Juruáia,
né? Até porque eles têm muitos canais, mas Juruá é outro lugar que me ajudou muito, né? Nova Resende, pra você ter uma ideia, eu tenho um vídeo da feira de lingerie de Nova Resende com 20 milhões de visualização, né? Um vídeo, né? E às vezes eu comento, a Ciju, se juntar todos os vídeos da Ciju, não dá a metade das visualizações de vídeos que eu tenho da Felinju, da Festa Lingerie. Então, eu tenho vídeo acho que é da Festa Lingerie com 5 milhões de visualização. Então, isso que eu ia falar, né? Porque assim, agora o teu canal no YouTube tem mais de 80 mil inscritos e tudo mais. E como que é essa transição, né? Porque você começou, viu a internet, viu programação surgindo, a internet surgindo e agora todas essas outras formas de comunicação. Como que é se adaptar? Mais alguns detalhes, você vê, ó. Isso lá em 2000, há 10 anos atrás, hoje a turma fala em podcast. Não era necessariamente um podcast, mas vamos supor, faz mais de 10 anos que eu já gravava a fala dos vereadores e disponibilizava o áudio para quem quisesse escutar. É um podcast, isso há mais de 10 anos atrás, gente. O que a turma hoje fala demais, o Gerson já fazia mais de 10 anos atrás, com a fala dos vereadores na Câmara. Então, é o que você falou, né? A cabecinha ferve. Então, você vai vendo coisa, você vai falando, pai, eu acho que isso dá para implementar, né? O Jonathan, que está aqui, embora não queira aparecer, mas ele me acompanha desde o começo, né? E ele me dá um suporte muito grande em tudo isso, inclusive em edição de vídeos, lá mais no começo, ele sempre me ajudou. Mas hoje, isso que é importante também, a gente tá ligado e tá para eu escutar essas novas gerações, né? Porque a gente não acompanha tudo. Ainda mais gente que já está mais velha, né? Hoje, aí a gente foi até 2017, a gente trabalhou com essa empresa de Alfenas, né? Em 2017 o Jonathan virou e falou, pode largar a mão que agora eu assumo toda a parte de tecnologia. Então toda essa cara que o Musamin.com tem hoje, foi lá em 2017, 2018, né? O Jonathan que criou e trouxe tudo isso. Tanto que a gente usa tecnologia de ponta. Hoje a gente usa a mesma plataforma, vamos dizer, mesmo sistema que os grandes jornais usam, né? Mas aí para isso, aí o Jonathan que assumiu toda essa... Lá em 2017 ele falou, não, pai, para de pagar isso e eu vou trabalhar com tudo isso. Então hoje... O Jonathan é o filho dele, tá, gente? Então hoje o Jonathan cuida não só de toda a parte de tecnologia, né, que são atualizações quase que diárias que você tem que fazer nessa plataforma que a gente usa, como também postagem de conteúdo, é ele que gerencia, vamos dizer, ele é o redação também, né? Ele que gerencia toda aquela postagem daquele tanto de matéria. Tem dia que muitas das matérias eu nem vejo, quem controla é o Jonathan. E a parte de edição de vídeo também, ele que faz toda a edição de todos os vídeos nossos, ele que trabalha. Embora hoje a gente já trabalha muito menos com vídeo, e muito menos com edição, porque tem muita coisa que eu já faço e já ponho no ar direto, né? Então hoje, aquela grande exigência de qualidade num vídeo, hoje não exige mais. Hoje é muito mais dinâmico. Você filmou, você já tem que jogar no ar, porque daqui 2 horas, se você não pôr daqui 2 horas, teu vídeo já não causa mais impacto nenhum, né? Então hoje a coisa tem que ser mais dinâmica. Então eu tenho esse acompanhamento do Jonathan, que é mais novo, que tem uma facilidade muito maior em trabalhar com todas essas tecnologias, que me dá todo o suporte, né? Aí vem tudo, né? Aí vem página, aí vem nosso canal no YouTube, nossa página no Instagram, né? Aí veio o Guia Sul de Minas, né? Que o Guia Sul de Minas é um guia comercial, que antes ele era só de Muzambinho, ele era dentro do Muzambinho.com. Aí mesma coisa, lá em 2017 ele falou, não, vamos criar um guia regional. Hoje a gente tem quase 10 mil empresas inseridas lá dentro. Mais de 60 cidades, né? Eu contei. Isso.
Hoje a gente trabalha com Google Street View, né? Isso aí é uma coisa que eu sempre gostei, né? Eu sou um local guide do Google já faz muito tempo. Não, peraí, me explique isso que eu não sei. É muita tecnologia para mim, para uma pessoa só. Local guide são pessoas que colaboram com o Google, fornecendo informações sobre negócios. Né? Então já faz muito tempo que eu sou local guide. Na verdade, eu comecei a ser o local guide do Google um dia que eu tirei uma foto da Honda de Poços de Caldas e postei, e de repente começou a ter um mundo de acesso. Né? Essa foto que eu tenho da Honda, ela tem mais de 70 mil visualizações. Então tudo nasceu. Aí eu comecei, né, a fornecer informação, porque daí o próprio Google começa a te perguntar um monte de coisa. E aí você começa a responder o Google. Então, hoje eu já estou no nível lá em cima do Google. Aí no começo do ano eu comecei a ver. Eu falei, eu vou comprar uma câmerazinha de 360 graus para mim começar a tirar foto de 360 da cidade. Se você entrar aqui, hoje eu tenho mais de 1000 fotos de Muzambinho em 360 graus. A vez que eu fui lá para o Paraná, tirei não sei quantas fotos da cidade de lá e tudo, e aí começa a gerar visualização. Quanto mais visualização você começa a ter, mais o Google te dá relevância. E como que funciona o portal, né? O portal Guia Sul de Minas? O Guia Sul de Minas foi assim um projeto que a gente começou com ele. A ideia era nas cidades ter pessoas que comprassem a ideia de cuidar das empresas dali, ele jogar, a gente vender uma anuidade, né? E ali dentro, ainda quero trazer mais, mas ali dentro tem informações, né? Porque ele tem condições de ter blog, ele tem condições de você desenvolver um classificados, um guia de ofertas, né? Mas é o que você falou, é muita coisa, já não dá conta. Se você não arrumar parceiros que comprem a ideia, você não tem jeito de desenvolver tudo. Então tem coisas que às vezes fica meio capenga. Mas o Guia Sul de Minas, ele é um domínio que ele tem no mínimo 200 páginas visualizadas todos os dias. É gente procurando informação, porque lá tem telefone, tem endereço das firmas, a localização certinha, onde que é. Isso que eu ia te falar, porque é muito legal, porque ele é separado não só pela cidade, então você já pode ir direto para a tua cidade, você pode ver a classificação do tipo de comércio, né? Sim. Então você está procurando um pet shop. Então você vai lá, tem até bonitinho, né? Você pode ir por distância, por ordem alfabética. Então a plataforma é muito completa. É uma plataforma americana que mesma coisa. Foram meses a gente buscando uma melhor ferramenta e a gente achou essa ferramenta, compramos, ficamos. Ali tem mão de muita gente que inseriu empresas, desde alunos que falam do IF, que precisam de estágio, que a gente trazia eles e eles ajudavam a gente a inserir, até nós mesmos, né? Quantas vezes no começo, aquelas agendinhas de bolso, a gente sentava lá no computador e ficava inserindo aquela agendinha inteira dentro do guia, né? Tanto que a gente chegou em 10 mil empresas ali dentro de 60 cidades daqui. Então esse é um outro projeto que nasceu dentro do Muzambinho.com. Falando em projetos dentro do Muzambinho.com, a gente em 2014, a gente também teve um projeto que a gente tinha uma plataforma e a gente tinha 7 cidades. Né? Então, a hora que eu colocava uma notícia, eu falava em qual site que aquela notícia podia veicular. Né? E eu deixei os caras de Alfenas quase loucos, porque eu pensei nisso e fui lá e falei, eu quero que vocês façam isso para mim. Não tem jeito. Eu falei, tem, gente, é só vocês pensarem, trabalharem, fizeram a coisa funcionar. Só que, mais uma vez, tem coisas que você trabalha, você entra, desenvolve, começa, e depois muitas vezes você fala, isso não é mais viável, né? Porque é legal, é jóia, mas economicamente chega uma altura que você tem que falar, isso não é viável economicamente, eu tenho que largar a mão disso, porque senão isso vai comer né? Eu vou ter que um vai ter que ficar mantendo o outro, não
não dá, né? Mas eu acho que é importante também, né, tentar. Já estamos aqui, vamos tentar, são né? tentativas, né? São tentativas que você tem que ir fazendo e também ter a sabedoria de falar, opa, ficou um período, você fala, opa, isso não dá, aí você retroagir e falar, não, vamos tentar outra agora, né? Porque é aquilo que você falou, né? É a veia empreendedora que não para, a cabecinha não para nunca, né? E você, por exemplo, são quase 20 anos, né? Que é desde 2004, a ideia foi em 99, mas desde 18 anos. 18 anos de Muzambinho.com, você acompanhou todo um crescimento, né, da cidade, das pessoas, você tem parceiros, muitos parceiros. O que você acha do empreendedorismo de Muzambinho? Como que você vê toda essa evolução aqui na cidade? Olha, aqui em Muzambinho a gente vê que as pessoas são muito empreendedoras, né? É claro que eu vejo empreendedores, você tem aquelas pessoas empreendedoras que gosta de fazer determinada coisa, mesmo que não dê resultado financeiro, mas ela continua fazendo porque ela gosta de fazer. Ama aqui, né? Tem pessoas que ganham um dinheiro que dá para você ir sobrevivendo e você vai, né? Claro, eu gosto de fazer isso, ainda me pagam para fazer isso, eu vou fazendo, né? E tem pessoas que realmente ganham dinheiro sendo empreendedoras, né? E eu falo muito, tem gente, eu encontro muita gente, eu sou meio grosso num certo aspecto, tá isso? A pessoa chegou para mim e começou a falar assim, porque lá em Guaxupé, não sei, porque lá em Pozo, filho, vai para lá, o que você está fazendo aqui? Né? Então, se você não quer falar bem de onde você está, suma daqui, vai embora, vai para onde você acha que dá, né? Então, eu sou uma pessoa, eu não sou de Muzambinho, meus pais são, mudei, apaixonei pela cidade, adquiri conhecimento, voltei para desenvolver o meu negócio aqui em Muzambinho e o que eu tenho hoje eu ganhei aqui, né? Trabalhando pela comunidade. Eu fui tesoureiro da associação comercial durante 5 anos, então acompanho bem de perto o comércio, mas você vê que tem muita gente que o que ganhou aqui fala mal daqui. Então, eu acho que exatamente, é o intuito do... Eu sou bem grosso com certas pessoas que às vezes você vê que o que ganhou aqui fala mal daqui ainda. Pô, gente. Ô Gerson, como a Thaís diz, né, nós estamos aqui no mês do empreendedorismo, né? Semana do Empreendedorismo Global vai acontecer agora com uma atividade bacana do IF. E você tocando nesse assunto e a gente percebendo o quanto você é empreendedor, aqui em Muzambinho, eu queria que você fizesse uma analogia ou fizesse uma associação, porque existe o empreendedor por necessidade, existe o empreendedor por oportunidade, né? A gente percebe que você é um empreendedor de oportunidade, você enxerga uma oportunidade, você vai lá e transforma essa oportunidade no negócio. Você acha que nessa esfera do empreendedorismo de Muzambinho, a gente percebe que tem muitas coisas iguais, né? Muitos empreendedores abrem seus negócios muito mais baseado abriu aquilo lá, eu também tá ganhando dinheiro, eu também vou abrir aquilo, né? Então, mas assim, não tem um pingo de veia para aquilo. Isso, então assim, é um empreendedor por necessidade, né? Ele tem que empreender porque ele quer ganhar mais dinheiro, enfim. O que a gente poderia olhar para Muzambinho no sentido de o que tem de oportunidade em Muzambinho? Se você quiser responder, tá? Porque senão você vai pegar a oportunidade para você, é lógico. Mas uma oportunidade que você vê em Muzambinho que ninguém ainda está enxergando, você consegue, diante disso que você já falou, as experiências que você já teve, o tempo que você está aqui, existe algum setor de Muzambinho que ainda tem uma oportunidade muito boa e alguns aí não conseguiram detectar um setor? Eu vou falar um pouquinho sobre essa questão que você falou. Um viu que o outro está fazendo, viu que aquele, quer dizer, ou ele imaginou que o cara está ganhando dinheiro
e faz a mesma coisa. Eu já sofri com isso com umas 4 ou 5 pessoas, já tentou abrir portal de notícia em Muzambinho e ficou um período e foi embora. Por quê? Porque achou que aquilo ia dar dinheiro. E na verdade, para você conseguir ganhar, gente, é tempo. É os 5 anos, um apartamento, os carros. Justamente. Então, ou seja, não é da noite para o dia. Quando eu entrei, vamos por agora, a hora que a gente foi empreender na loja de aromatizantes que a Raquel tanto sonha. Então eu cheguei para ela e falei, ó, a gente tem cacife para ficar 5 anos bancando isso. Porque se não tiver, não adianta nem entrar. Então, o que eu vejo, aquilo que você falou, né? Tem o empreendedor de oportunidade, ele entra dessa forma. Eu vou entrar, mas eu sei que eu vou gastar aí 5 anos pro negócio para eu falar, opa, eu acho que eu estou no mercado. Né? E tem os empreendedores de oportunidade, que é esses que peguei um dinheiro aqui, o fulano fez aquilo e eu acho que eu vou montar também, porque dá, e ali, dali. E tem muitos, né, não querer falar que a gente é melhor, não, tem muitos negócios que você passa e fala, opa, 3 meses. E tem uma coisa também, cidade do interior, né, que é aquele negócio, o dinheiro é único, é o que está girando no comércio. Se tem um empreendimento que está dando certo, é porque ele é o único naquilo. Quando você abre o segundo, divide. Então nem ele vai ganhar e nem o outro, né, cai pela metade. Que estava ali pelejando para fazer a coisa. Mas tem uma questão assim, que tanto da tua pergunta quanto do que você falou sobre as pessoas não valorizarem, que é isso. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas lá em Guaxupé, lá em Poço, lá não sei aonde. Tá, mas por que a gente não pode trazer isso pra cá? Olha quanta coisa boa tem lá que deve funcionar aqui também, né? Sim. Essa veia empreendedora que eu acho que a gente tem que buscar. Não é só criticar e valorizar o de lá. O que dá pra gente adaptar pra cá? Porque foi isso que você fez. Você tava lá em Atibaia, já teve a ideia assim, nossa, eu acho que isso pra Muzambinho, você como na época um muzambinhense ausente, já pensou, você, nossa, eu queria tanto saber o que está acontecendo lá, e eu acho que é um dos motivos também, né? Você não acha que o teu site cresceu tanto? Porque eu vejo até as pessoas que estão fora, o quanto elas gostam de ficar sabendo o que está acontecendo aqui. Elas vêm, às vezes, só em feriados, em alguns eventos, e elas gostam de acompanhar e saber mesmo, né? Você vê, tem muzambiense ausente mesmo que comenta comigo, fala, eu sei melhor do que acontece em Muzambinho do que minha mãe, que meu parente que mora em Muzambinho. Né? Aí vem aquilo que você fala, muitas vezes os próprios muzambienses não valorizam o que eles têm aqui na cidade. Né? E muita gente que está lá longe valoriza. Né? Então, é isso que você falou, eu procuro fazer muito isso. Né? É claro, tem coisas que não tem jeito, eu tenho que comprar lá fora. Mas o que eu posso comprar aqui em Muzambinho, mesmo que eu pague mais caro, eu vou comprar em Muzambinho. Né? Na semana passada, a gente fomos num cliente de Guaranésia, na volta passamos em Guaxupé, ali perto do Mineirão. Vamos ver se tem alguma coisa barata aqui. E várias coisas, eu virei para ela e falei assim, filho, tá mais caro do que em Muzambinho. Filho, tá o mesmo preço de Muzambinho, deixa para comprar em Muzambinho. Né? Já passei por isso também. A gente tem que valorizar aqui em Muzambinho. Né? E, eu tenho parceiro em Muzambinho que vende isso. Por que eu vou comprar ele lá em Guaxupé? Eu vou comprar de quem? Aqui em Muzambinho, que é parceiro e que é daqui. E até falando da loja, né, que aí foi mais uma inovação tua, conta um pouquinho da loja, a loja que junta esses dois assuntos, né, sim, tanto do pessoal que está fora e quer ver as coisas daqui, quanto essa veia empreendedora. A loja já é um sonho antigo, né? Em 2014 eu já tinha montado uma loja virtual, né? Só que na época a coisa ainda era muito, né? Então tudo era muito difícil naquela época e muito caro para você manter uma loja virtual naquela época, né? Aí você precisava fazer a integração do cartão, você tinha que pagar para uma empresa que mexia com isso. Você tinha que comprar, então tudo se tornava muito caro. Né? Hoje não, hoje as coisas não é que é caro. Hoje você compra, você entra numa plataforma, ela já tem tudo
tudo. Tem coisa até que você nunca imaginou tá lá embutido já, né? E então eu já tinha esse pensamento. E aí de repente em 2019 eu com o Jonathan, né, nessa mudança de tecnologia, nessa coisa, eu já comecei a cutucar, Jonathan, eu acho que está na hora de montar uma loja virtual, né? E comecei a sondar, conversar com algumas pessoas que tinha a possibilidade de ter os produtos e a gente poder. E aí eu comecei a estudar, né? Aí que eu vim conhecer o formato Just in Time, né? E aí comecei a assistir muita palestra nesse sentido e fui aprendendo até que em 2020, quando entrou 2020, a gente já estava começando a procurar qual plataforma que a gente iria usar, né? E aí a gente entrou, loja integrada, fizemos teste lá, acho que entramos umas 4, 5, né, Jonathan? Testamos para tal, a gente passou basicamente 2020 para definir qual plataforma que a gente usaria. Isso bem durante a pandemia, isso, né? Plena pandemia, né? Porque o e-commerce está bombando. Está bombando para quem já está no mercado, filho. Para quem está entrando é os mesmos 5 anos que você vai levar. Né? Você está entrando, você tem... E outra, né? Pior ainda, concorrência é muito maior. Né? A concorrência é ferrenha, ainda mais pensando no nosso caso, eu estou concorrendo com gente lá em Campinas, em São Paulo, em Belo Horizonte, no Rio, em Brasília. Né? E mas a ideia tem da um diferencial loja, muito grande, né? Porque são a produtos ideia daqui. da loja, ela veio justamente por causa disso. Por quê? O que eu sempre imaginei? Pô, o cara tá lá em São Paulo. Aí ele quer um café aqui de Muzambinho. Certo? Ou ele compra já com 10 atravessadores o café que está lá em São Paulo, né? E cafés de má qualidade, né? Ou se ele quer um café de qualidade daqui, ele já vai pagar mais caro. Então comecei a pensar, bom, se eu fizer a parceria com quem produz, né? E eu vou só pegar esse café a hora que o cliente já comprou, né? E aí começamos devagarzinho, e começamos colocando café, né? Definimos a plataforma, comecei a procurar os primeiros parceiros e começamos a inserir, né? Só que no começo era basicamente café, né? E aí o que a gente começou a perceber? Pô, o cara compra um quilo de café, o frete fica mais caro que o café. Né? Aí começamos, vou começar a colocar doce de leite, vou começar a colocar goiabada, vou começar a colocar... Porque, então, ou seja... Mas por conta do quê? Para que o cara... Justamente. Aí o cara o que vai fazer? Ele não vai comprar só um quilo de café mais. Ele vai pegar, vou pegar um doce desse, eu vou pegar um quilo de pó de café, vou pegar uma goiabada, e com tudo isso, ele vai pagar um frete só. E às vezes praticamente o mesmo que ele pagaria se ele comprasse um... Basicamente. Então, ou seja, aí o que é a ideia? Aumentar o ticket. Então, eu aumentando o ticket, o frete já não assusta tanto mais. Né? Então, a ideia de você ter vários produtos, quanto mais produtos eu tenho, a possibilidade de aumentar o ticket aumenta, o ticket de compra, o frete já deixa de assustar tanto. E melhor ainda, né? Porque o grande problema nosso é frete. É. Por quê? Porque o frete de lá para cá é muito mais barato que o frete daqui para lá. Né? E aí vem um monte de coisa, gente. Aí não é só isso. Aí você tem que preocupar com embalagem, criar um setor. Mesmo que eu não tenha produto, porque eu vou buscar no meu cliente, né? Aí vem um tanto de coisa. Aí você começa a ter argumentos, né? Mas por que eu tenho que comprar doce? Porque ou se você comprar um produto hoje, eu vou te mandar um produto que foi produzido ontem. São Paulo, em 2 dias, eu tenho contrato com Correios que no máximo em 3 dias, mesmo o PAC está em São Paulo. Certo? Aí você tem que começar a trabalhar a logística, você tem que começar a trabalhar parcerias, né? Então, tanto que a gente levou 2 anos, a gente já está com 2 anos e meio que a gente tá desenvolvendo esse negócio e ainda está devagar, né? Ainda está devagar. A gente saímos do zero,
Então hoje, vamos supor, chega no final do mês, eu não chego no final do mês e falo, não tive venda. Não, hoje eu já saí do zero. Pelo menos chega no final do mês e falo, opa, esse mês eu vendi 10, fiz 10 vendas. É melhor do que zero. Mas claro, tem aí pra frente tem uma coisa, porque os custos são muito altos, né? A gente tem uma plataforma que a gente pretende trabalhar com afiliados. Eu tenho que pagar bonificação para esse afiliado, senão ele não vai indicar a minha loja. O investimento em tráfego pago é enorme, gente. Se não tiver tráfego pago, você não chega em lugar nenhum. Pra você ter uma ideia, até junho a gente não trabalhava com tráfego pago. Eu tinha 10 usuários que acessavam o site, a loja diariamente. A partir do momento que a gente começou a fazer tráfego pago, hoje a gente tem uma média, no mínimo, de 100 pessoas que acessam a loja todo dia. A gente já teve dia de ter 500 pessoas. Aí aqueles dias que você dá louca, né? Você fala, eu vou pagar R$100 de tráfego pago. Aí você dá resultado? Dá. Mas você não tem cacife para manter isso. Então aí são tentativas e são estudos que você tem que ir fazendo para você saber, opa, eu posso investir nesse tráfego pago. Então, tudo é tentativa, gente. Eu estou fazendo um curso de tráfego, de marketing digital. Um cara excelente, muito bom. Então, eu estou fazendo um curso com ele. Escuta, mas como é que eu vou fazer? É tudo tentativa. Você tenta. E aí você vai começar a trabalhar aquela... Opa, e se eu tirar isso e pôr isso? Então, você tem que... Tudo é tentativa. E tem tentativa que você vai gastar 6 meses para fazer ela funcionar. E é por isso que é muito importante, porque às vezes se a pessoa ela tem essa veia empreendedora, ela também, achei uma aula aqui que a gente tá tendo com você, porque não é só assim, quero empreender. Não, tem o estudo, olha, você quanto tempo empreendendo, você está estudando, porque são novas tecnologias, são novas vertentes do que você... de tudo que amplia que a gente tem que fazer. Além de sempre estudar, é entender que as coisas têm um tempo, né, Gerson? Porque não é só achar que, não montei hoje, amanhã eu já estou ganhando dinheiro, estou milionário. É uma construção. A gente tem, o Jonathan tem mais amigos, a gente fala mais amigos virtuais, né, porque basicamente eles conversam só pela internet, né? Mas vamos supor, é a gente pedindo para esses amigos testar o que a gente está fazendo. A gente fez deu um passo, cara lá em São Paulo, em Santos, em Curitiba, testa aí para ver se deu certo. Né? Então, ou seja, é o que você falou, sabe? Não é assim, fez e deu certo. Não! Tem coisa que você tem que... Opa, desse jeito não deu certo. Né? Esses dias mesmo eu lancei uma campanha, certo? Investimos uma determinada quantia. Filho, choveu de lead. Não deu um negócio. Então, ou seja, você investe, tá bombando. Tinha dia de ter 40 leads. A hora que isso daí você vai, trabalha um por um, tal. Não fecha um negócio. Não fecha uma venda. Então, mais o que? Você não pode desanimar. Aí essa estratégia não deu certo, mas a campanha desse jeito não funcionou. Eu tenho que mudar a campanha. Tem um ditado, né, que fala que a gente aprende errando. Aprende errando. Mas a gente pode completar isso, que a gente não aprende errando, a gente aprende corrigindo os erros. Então, é mais ou menos por aí, né? Essa semana eu vi o Justus lá, o Roberto Justus falando, né, lá no Instagram, né, vendo aquela tanta de coisa, e eu parei e ele estava falando, né? Se eu não tivesse errado tanto que eu errei, eu não estaria onde eu estou. Então, ou seja, para você chegar lá, você tem que errar bastante. Mas aí é o que você falou. Aí você tem que errar e corrigir os erros. Corrige o erro e tenta de novo. Corrige o erro e tenta de novo. Cair no mesmo erro duas vezes. Aí não. E a loja vem do sonho que você tem desde quando você morava com o teu irmão lá em São Paulo de vender produto de Minas, não é? Quando eu com meu irmão moramos em São Paulo, a gente levava, né? A gente vinha para Muzambinho,
comprava aquele tanto de doces. Eu fazia isso também. Jogava na mala, por quê? Para você livrar a passagem, né? Pelo menos se pagasse a passagem já estava bom, né? E aí a gente tinha um sonho de, vamos montar uma loja física em São Paulo? Acho que todo mundo sonhou isso, né? Mas depois de um tempo eu já mudei o pensamento. Falei, não vou montar física, mas um dia eu vou montar uma loja virtual, né? E eu falo muito hoje, Thaís, mais vale eu ver a satisfação do meu cliente, a hora que ele recebe, ele virar dar aquele feedback, Gerson, o doce estava uma delícia, mais vale eu escutar isso dele do que o dinheiro que eu ganhei com ele, né? Então, é muito interessante, né? Esses dias, eu tenho vendido produtos para Blumenau, para Joinville, para o Rio, para Mato Grosso. Então, ou seja, a gente tem vendido produtos para o Brasil inteiro. Tudo de gente daqui, produtor daqui. Tudo, né? E eu estou criando demanda para os produtores. Então, o meu grande sonho com a loja, Gerson, você quer ganhar dinheiro? Claro que quero. Não vou ser hipócrita de falar que não. Claro que quero. Mas hoje eu quero muito mais criar demanda para os produtores do que ganhar dinheiro. Porque se eu crio demanda para eles, todo mundo cresce junto. Todo mundo cresce, né? Então vamos supor, se eu vendo mais 10 vidros de doce de leite para a Dalila, é mais 10 vidros que ela vendeu. Ô Gerson, sem querer cortar, e aí ilustrar tudo isso que a gente está fazendo aqui através do podcast, através de várias parcerias, entrevistando todo mundo aí. Então a gente já percebe que você está preocupado com o desenvolvimento local. E aí a gente explicando um pouco mais o que é desenvolvimento local, é isso que você está fazendo, né? Você está gerando demanda para os produtores daqui, vendendo para fora e o dinheiro está vindo de fora para dentro. Isso é desenvolvimento local. Quando o dinheiro vem de fora para dentro, fica aqui, ele circula aqui. Então, na verdade, o dinheiro. Isso. Então, na verdade, quando você recebe né, a sua parte nesse negócio todo, o produtor que possivelmente recebe a parte dele, esse dinheiro vai gerar no comércio local. E aí nós estamos falando que isso está gerando desenvolvimento local. A minha grande preocupação é justamente isso. Eu quero pegar dinheiro lá de Campinas, de São Paulo e trazer para cá. Isso. Para aumentar o giro, o dinheiro que está gerando. Isso é desenvolvimento local. Então, esses dias estava conversando com a Araceli, né, por mensagem, né, e a gente começou a conversar por causa da Semana do Empreendedorismo, e eu comecei a falar tudo isso para ela. Chegou uma altura e falou, Gerson, eu estou chorando aqui. Né? Porque ela vive isso, ela gosta demais disso. Falou, Gerson, é o que você terminou de falar. Isso é desenvolvimento local. Certo? Eu quero, sabe, eu falo muito, hoje eu estou numa fase da minha vida que para mim, sabe, eu preciso de muito pouco para viver. Eu falo isso para todo mundo, eu preciso de muito pouco para viver. Certo? Então, eu quero ver mais a satisfação das pessoas do que eu estou ganhando, porque a partir do momento que as pessoas estão ficando satisfeitas, eu vou estar sendo remunerado por isso, claro que vou estar, né? Mas eu sempre tive isso comigo, essa veia empreendedora sempre eu tive ela muito forte, e depois de um tempo, essa preocupação, certo? Para eu ganhar o meu, eu quero distribuir com os outros. Então, essa ideia da loja, eu pude ver que é possível, né? Vai demorar um pouco? Vai. Eu acredito que ainda tem 1, 2, 3 anos pela frente para a gente fazer a coisa girar redondinha, né? Vai ter que ter investimento, muito investimento ainda, não só de tempo, mas financeiro também. Mas eu acredito muito, e o sonho nosso é a gente ter basicamente um marketplace nosso aqui, né? Tornar a loja.mozambinho.com como se fosse um marketplace nosso aqui, né? Eu conversei há uns 3 meses atrás, eu conversei com um cara do Sebrae,
E ele falou, Gerson, olha, eu não vi nada desse jeito que você está falando, eu não vi nada igual. Agora eu fiquei sabendo que São Sebastião do Paraíso lançou alguma coisa nesse sentido. A Associação Comercial de lá soltou o Assisp Shop, né? Que é exatamente isso que eu estou tentando. Né? Claro, via associação pode ser que desenvolva muito mais rápido, né? Mas eu não tenho problema não, se juntar um tanto de gente e falar assim, vamos fazer tudo isso junto, vamos fazer a coisa acontecer, né? A ideia, a cabecinha aqui vai a 1000 por hora. E o mais, não dorme. Mas o mais lindo, assim, além de ver todo esse teu amor pelo empreendedorismo, e que não é só o teu, é que você quer estimular, né, esse empreendedorismo e valorizar, é que vocês não estão vendo, gente, mas o olhinho de orgulho do filho dele que tá aqui assistindo, o pai, você fala, o olho dele brilha. Eu conheço também tua família e teus filhos. Então, assim, infelizmente, daria para conversar com você aqui acho que mais umas 3 horas, né? Contando sobre tudo, as ideias e tudo que você anda fazendo. Hoje eu já estou inserindo o artesanato também. Então eu já tenho peças do Márcio, já tem a Josiane, tá pondo os crochê dela. Eu fotografei as flores da dona, esqueci o nome dela, que a gente deve estar colocando no ar amanhã, ou no máximo no sábado. Já tem mais 2 lá dentro da Casa do Artesão querendo colocar os artesanatos dela. Então eu estou criando essa oportunidade, né? Então vamos supor, eu crio ela como se fosse um produto e lá dentro eu ponho todos os produtos que ela trabalha. Então a gente está aí fazendo a coisa meio condensada, né? Mas a ideia é a gente agregar o máximo de produto e aí depois vai ter aqueles que destaca, que a gente cria ele isolado, sozinho, né? Como a gente já tem hoje, vamos supor, a goiabada, que é a nossa campeã de venda. Então eu tenho ela como um produto isolado, mas também tenho ela dentro de um grupo de produtos. Então a gente vai adequando, vai vendo a melhor forma mas a loja é um sonho que está aí já se tornando realidade. Acesso cresce a cada dia, cada semana a gente vê que as vendas desenvolvem também, né? Embora a situação financeira tá tudo muito parado, né? Mas a gente vê que a gente eu acredito que estamos no caminho certo. E ainda mais dessa forma, né? Envolvendo várias pessoas para estar junto com a gente. Geis, eu queria agradecer demais, foi incrível, foi uma aula, sabe? Agregou demais a essa comemoração, né, de empreendedorismo que a gente está passando. Você é um exemplo, né? E queria agradecer por... Assim, você fala que não é mozambiense, mas é mozambiense sim, né? Não, então, tá no sangue. Queria agradecer tanto por levar a notícia pra gente de uma forma assim tão amorosa, por estar pensando, né, fora da caixinha e fazendo todo esse trabalho também com a loja. Então, muito obrigada por ter aceitado nosso convite e por fazer esse trabalho tão maravilhoso. Que é isso, foi um prazer para mim estar aqui, né? Compartilhando um pouco, né, daquilo que a gente viveu ao longo desses 18 anos no Mozambique.com. Muita luta, muito trabalho, muito desprendimento, né, a própria família ajudando muito, né, dando suporte, apoiando, incentivando, né, a Raquel, o Jonathan, a Júlio, o Joás, né, e muitas noites que poderia estar lá deitado juntinho com a dona Raquel e ela, né, entende esse lado que muitas vezes eu chego de madrugada, né, saio para o evento, não tem hora para voltar, mas é muito bom, muito gostoso a gente poder ver que a gente está sendo útil, né? A gente vê que as pessoas tem bastante gente valorizando o nosso serviço. Falando em bastante gente, só para ir fechando, dar um pouquinho de número, né? Hoje a gente tem uma média de 3.000 usuários acessam o Mozambique.com todos os dias, né? É uma média aí, usuários únicos mensais na casa de 50.000 usuários únicos que acessam. Tem gente que acessa todo dia. Então, mas pro sistema ele é contado uma vez só, porque ele vai como usuário único, né?
Mas você já imaginou você ter no mês um site de uma cidade com 20 mil habitantes, você chegar no final do mês e você falar, opa, 50 mil pessoas acessaram o site hoje. Então, nesses 18 anos, são bem mais de 10 milhões de pessoas que já viram o Muzambinho.com, né? Foi uma passadinha lá, né? Mas o que você falou, né, no YouTube, a gente parou um pouco de postar, a gente parou de produzir um pouco de conteúdo para o YouTube. Pandemia. Né? Por causa da pandemia, por causa de tudo. Mas você vê, no YouTube a gente tem quase 50 milhões de páginas de views, né? Pena que eu fui desmonetizado, né? Mas, senão, isso eu fui desmonetizado bem no começo. Né? Entendi. Se a gente não tivesse sido desmonetizado lá no começo, a gente poderia ter possibilidade de fazer mais investimento. Mas graças a Deus a gente está trabalhando, então, e aí vem Instagram, Facebook, que não tem muita coisa que não tem nem jeito de você fazer as contas quanto que é. A gente sabe que o Muzambinho.com, graças a Deus, é muito visto e muito bem aceito, né? Graças a Deus a gente conseguiu ter uma excelente credibilidade. E isso é o que importa, né? As pessoas estarem vendo que você está fazendo a coisa imparcial, a coisa sem querer ficar tirando proveito dos outros. Uma coisa a gente fala muito, né? Você não acha sensacionalismo dentro do Muzambinho.com. Isso é importante. Então, mas isso dá acesso, mas não me interessa acesso fazendo sensacionalismo nas costas dos outros. Então, eu prefiro ter menos acesso, mas eu ter uma credibilidade que não preciso ficar fugindo de ninguém. Então, eu queria agradecer, queria te dar um presente nosso da equipe MBR. Muito obrigado. E falar, pessoal, sigam as redes sociais do Muzambinho.com, a loja, acessem a loja, eu entrei, é maravilhosa, tem muito produto bom que com certeza todo mundo vai gostar. Então a gente vai deixar aqui embaixo as redes sociais para todo mundo seguir e acompanhar, o site, Instagram, YouTube, e sigam a gente também no YouTube, se inscreve. Semana que vem esse podcast vai estar no YouTube, né? Agora, se você já estiver assistindo no YouTube, então você já entendeu a dinâmica, né? Então sigam a gente nas redes sociais também. E muito obrigada. Até semana que vem.